Super Esporte ao vivo, terça-feira, 3 de fevereiro de 2015. Hoje o programa tem as notícias do futebol internacional com a movimentação do mercado no último dia da janela de transferência. Tem também as notícias do São Paulo, Palmeiras e todos os preparativos para o duelo entre Corinthians e Once Caldas amanhã pela pré-Libertadores. Na Ásia, a seleção do Japão anunciou que terá mudanças no comando técnico. Na América, o presidente dos Estados Unidos, o Barack Obama, recebeu 2 times campeões na Casa Branca. E na Europa, o mercado da bola foi movimentado no último dia da janela de transferências. Veja aí. Depois de 7 meses de trabalho, Javier Aguirre não é mais o técnico da seleção japonesa. O anúncio foi feito na manhã de hoje pelo presidente da federação, Kuniya Daini. Aguirre é suspeito de estar envolvido numa suposta manipulação de resultado quando era treinador do Zaragoza em 2011. Segundo Daini, a demissão não significa que os dirigentes o considerem culpado. É apenas uma precaução a fim de evitar qualquer tipo de influência negativa sobre a seleção nacional. Em todas as vezes que foi perguntado sobre o caso, Aguirre sempre alegou inocência às acusações. Em Washington, Barack Obama teve uma segunda-feira concorrida. Ele recebeu na Casa Branca as equipes campeãs da Liga Nacional de Hóquei, o Los Angeles Kings, e da MLS, o Los Angeles Galaxy. O presidente brincou dizendo que estava tendo um déjà vu pelo fato de ter recepcionado estes mesmos times há 2 anos. Sempre muito simpático, Obama fez questão de parabenizar o lateral esquerdo do Galaxy, Robbie Rogers, que recentemente assumiu a homossexualidade. Ele disse que a atitude do jogador tem inspirado muitas pessoas a perderem o medo e fazer o mesmo. Obama terminou dizendo que, como americano, estava orgulhoso da coragem do jogador. Depois de 2 temporadas pelo Chelsea, o atacante Andrea Schürrle acertou a ida para o Wolfsburg, atual vice-líder do campeonato alemão. A negociação estava quase fechada na semana passada, mas acabou sendo confirmada apenas no último dia da janela de transferências. Diferentemente de outros jogadores que passaram pelos Blues, Schürrle não decepcionou quando foi chamado. Mas devido à grande concorrência no ataque, ele teve pouco espaço com José Mourinho. Se um alemão está saindo, um colombiano está chegando ao Chelsea. Juan Cuadrado é o novo reforço do time inglês. Os valores não foram divulgados. O meio atacante que jogava pela Fiorentina assinou um contrato de 4 anos e meio com os Blues. Mais uma dor de cabeça para José Mourinho, que tem uma seleção de craques no meio para frente. Cabe ao colombiano repetir as boas atuações do ex-clube para não cair no esquecimento, como aconteceu com o alemão Schürrle. Tudo bem. O Comitê da FIFA, que cuida das eleições da entidade, divulgou ontem a lista final com os candidatos à presidência da organização. O atual mandatário, Joseph Blatter, concorrerá com o ex-jogador Luís Figo, com o presidente da Federação Holandesa, Michael van Praag, e com o príncipe da Jordânia, Ali bin al-Hussein, que é um dos vice-presidentes da FIFA e também presidente da Federação Local de Futebol. 2 pré-candidatos ficaram fora da disputa. Jérôme Champagne, ex-executivo da FIFA e ex-diplomata francês, conseguiu apenas 3 das 5 declarações de apoio de federações de futebol. Por isso, foi excluído da disputa. O ex-jogador francês David Ginola havia se retirado da disputa na sexta-feira, quando avisou que também não havia conseguido o apoio necessário para ser candidato. As eleições para a entidade máxima do futebol acontecem em maio. Bom dia, Silvestre! Eita, tudo pessoal, bem? Saudades! Chegou uma mensagem para você. Para mim? Obrigada. Ali. Depois eu vejo que eu tô no ar agora, tá, amor? É verdade. Bom, desses jovens aqui com nomes lindos, né? Eu gosto do Figo. Por que você está ignorando uma coisa tão importante? Porque estamos ao vivo, É não é? Né? Só para lembrar. O Figo é o meu preferido e o seu. Não tô falando de fruta, né? Tô falando Bom, eu não tô falando nesse sentido sexual também, hein? Não, nem eu. Não é? Tampouco Você tá falando de política esportiva? Não, vamos de boa aqui. Tudo bom? Luís Figo, pelo amor de Deus, para o bem do futebol, mas é claro que ele vai perder para os mafiosos que lá estão. Falando em mafiosos, você assistiu Roda Viva ontem? Um pouquinho. Eu imaginei. Do jornalista inglês, né? Eu imaginei, imaginei que você tivesse vendo. The Bribes. Bom, gente,
o São Paulo, que estreou com vitória sobre o Penapolense no Campeonato Paulista, voltou ontem aos treinamentos, já de olho no duelo desta quarta-feira contra o Capivariano. Quem falou com os jornalistas foi um recém-chegado ao clube, o lateral direito Bruno. A reportagem é do Fernando Gavini. O São Paulo começou com vitória na temporada 2015. Venceu o Penapolense por 3-1, mas não foi tão bem assim na avaliação de quem esteve em campo. A gente ficou feliz pelo desempenho, da força de vontade, um ajudar o outro, mas tecnicamente a gente tem muito a evoluir, ainda mais pelos jogadores. Atrapalhou um pouco o calor, o campo também. Acredito já que na segunda rodada, nos próximos jogos, a gente vai evoluir para que a gente possa, sim, sempre um ajudar o outro e jogar como tem que jogar um time grande. Um dos pontos a ser corrigido é exatamente a cobertura dos laterais. Tanto Bruno quanto Carlinhos, novos reforços do time, são jogadores que costumam atacar bastante. E o São Paulo ainda precisa se acostumar com eles. E uma coisa que todo mundo vem batendo, falando que eu, Carlinhos, a gente ataca muito, mas só que a gente jogou assim também no Fluminense. A gente é inteligente, somos laterais. Quando um apoia, o outro tem que fechar. Então, a gente não pode deixar espaço. Todo mundo está falando isso, a gente não está atacando os dois juntos. Então, é um grupo, não é só os dois laterais que vão atacar e vão deixar espaço, não. Isso todo mundo tem que fechar. Até vocês podem ver no tático, no treino, cada um fecha o seu espaço, um ajudando o outro, fica mais fácil. Então, acho que é isso, a gente trabalhar no dia a dia e um ajudar o outro para que a gente possa corrigir e não sofrer mais. O próximo jogo será quarta-feira contra o Capivariano no Pacaembu. Bruno estará em campo. Já Carlinhos, que saiu machucado contra o Penapolense, deve ser desfalque. E Reinaldo, autor do terceiro gol na vitória por 3-1 na estreia, deve ser o titular. A novidade para a próxima partida será Ganso. O jogador ficou de fora da primeira partida. Voltou aos treinos nesta segunda e vai para o jogo. Mas nesta quarta-feira, os jogadores do São Paulo terão rodada dupla a cumprir. Além da partida contra o Capivariano, a lição de casa será assistir ao primeiro duelo entre Corinthians e Once Caldas. Mata-mata que vai definir o adversário de estreia do tricolor na Libertadores daqui a 2 semanas. Lógico, a gente tem que primeiro pensar na nossa partida, que é muito importante, e depois a gente tem que assistir, ver as duas equipes, porque é um campeonato muito difícil, então a gente tem que já, sim, olhar e ver o que a gente pode fazer para chegar no jogo e facilitar um pouco. Não há como negar que a Libertadores será a prioridade do São Paulo no primeiro semestre. Por isso, usar o Campeonato Paulista para fazer o time crescer de produção é o objetivo para que o tricolor chegue pronto no dia 18, data da estreia contra o vencedor do duelo entre Corinthians e Once Caldas. A gente tem que tratar esses jogos para que a gente possa sim pegar um entrosamento, pegar o conhecimento um do outro, que isso vai ser muito importante. Cada jogo a gente leva um aprendizado, a gente vai evoluindo para que a gente possa chegar na Libertadores bem também. Tá bom, tá com a cabeça no lugar, né, vovó? Hã? Não? Acho que sim, né? Agora, o São Paulo contratou 2 laterais normais e perdeu um lateral que, apesar de não ser grande coisa tecnicamente falando, que é o Álvaro Pereira, era um cara que seria um jogador muito importante para a Libertadores, Anitta. Eu acho que o São Paulo perde muito sem o Álvaro Pereira, apesar do Carlinhos ser tecnicamente melhor. E esse Bruno ainda precisa mostrar mais a que veio, até porque o Auro, o menino da base, joga muito mais que ele. Nossa, debulhou o rapaz. Gente, deixa eu pedir aqui um Crozeback, aqui na blusa do Silvestre, que toda a vida ele esquece que essa blusa está autografado pelo goleiro Marcos, São Marcos do Palmeiras, porque a gente vai falar agora do Palmeiras. Ele foi lá fazer uma matéria, não lá no sai, né? Aquela tinta de tecido. E ficou, e ele autografou e ficou. Tá grande abençoada. Vamos falar do Palmeiras, né, que foi abençoadíssimo aí, então, para essa temporada, tá cheio de reforços, são já 18 reforços, a gente vai agora, então, estabelecer conexão direta com o nosso repórter Adriano Dolfi, que está lá, já são 18 reforços e hoje vai chegar mais um, né, ô Jordi? Bom dia. Bom dia para você, Anitta, um bom dia ao Silvestre, a todos que acompanham mais uma edição do Super Esporte. Falamos ao vivo aqui da Academia de Futebol, pois
Goleiro Aranha é o 18º reforço da temporada, uma temporada cheia de novidades, cheia de contratações. O jogador de 34 anos assinou o contrato de 1 ano e chegou a uma rescisão de contrato amigável com o Santos Futebol Clube. A TV Palmeiras, o canal de comunicação oficial do clube com a torcida, divulgou inclusive imagens do jogador já vestindo a camisa do Verdão e temos também algumas sonoras a respeito de Aranha aqui no Palmeiras. Vamos acompanhar. Expectativa boa, o Palmeiras vem aí forte, montando um grupo muito forte também, e isso anima qualquer atleta, e estou feliz, mais uma porta que se abriu para mim, um time da grandeza como o Palmeiras, só tem a deixar todo mundo contente. Tá certo, esse é o Aranha, um jogador que em princípio deve brigar por uma posição com o Fernando Praz. O Fernando Praz leva uma certa vantagem, já tem bastante tempo de clube, iniciou a temporada como titular. E também o Arouca, a gente acabou de mostrar aqui as imagens do Arouca, ele está no campo também realizando um trabalho físico, ele que tem um trabalho diferenciado em relação ao restante do elenco, já que ele chegou ao Palmeiras agora há pouco, é uma contratação recente. Então essas são as novidades do Palmeiras, a apresentação daqui a pouquinho do Aranha, todos os detalhes a gente acompanha logo mais no Gazeta Esportiva, às 6 da tarde. Voltamos aos estúdios, Anitta. Obrigada, Jordi. Escuta, mas além do Palmeiras, só uma lembrança que eu e o Silvestre a gente fez agora há pouco, no São Paulo também vai ter apresentação, né, Silvestre? A gente Centurion, já falou. do argentino. Teremos os detalhes à tarde no Gazeta Esportiva e também notícias daqui a pouco, comentários. Agora, o Aranha seria uma grande sacanagem ele chegar para ser titular. Fernando Praz salvou o Palmeiras mais do que o Valdívia naquele último jogo do ano passado para não cair para a segunda divisão. É um grande goleiro, tem prestígio no elenco, é um cara seguro, né? Não enche o saco, joga o futebol dele. Então o Aranha vem para ser reserva, apesar de ter a confiança do Oswaldo. Eu acho que o Oswaldo, na verdade, quis se garantir, porque ano passado o Palmeiras, quando perdeu o Fernando Praz, teve dificuldade com o goleiro reserva e com o reserva do reserva. Agora tem um reserva bom, então, e ele vai ter que gerenciar essa questão de ser reserva, né? Porque não é nada fácil. Gente, tá chegando a hora, hein? Pra você aí que é corintiano, amanhã o Timão vai encarar o Once Caldas no duelo de ida da pré-Libertadores. E nessa segunda-feira, o dia foi de homenagens para um dos mais importantes ídolos aí da Fiel. A reportagem é do Felipe Esboril. O torcedor do Corinthians não pode nem ouvir essa data. 2 de fevereiro de 2011. Lá se foram 4 anos, desde a eliminação na pré-Libertadores para o Tolima. O tempo passou e essa história ficou marcada no passado. Foi um episódio que marcou negativamente a minha carreira, no entanto, são coisas que acontecem no futebol, mas o Corinthians tem a chance de escrever novamente história, positivamente. Já fez isso, conquistando a Libertadores e o Mundial, e agora isso tem que ser uma rotina, tem que ser um hábito do corintiano querer vencer sempre. O Corinthians escolheu justamente essa data, 2 de fevereiro, para mostrar que mudou e evoluiu. Nesta segunda-feira inaugurou uma sala tecnológica de biomecânica e musculação com o nome R9, de Ronaldo Fenômeno. Quero dar os parabéns ao Dr. Joaquim Grava, ao Bruno Maziotti, que idealizaram isso, e pela homenagem, né, com meu nome no laboratório. Eu que vivi muito tempo da minha vida dentro de uma sala de fisioterapia, dentro de um laboratório, testando todas as funções e, enfim, espero que os jogadores tenham essa consciência de que isso é muito importante para eles e que ter isso à disposição é um sonho, então tem que saber usar bem. O ex-jogador gostou tanto da nova sala que pensa até em voltar a jogar. Não no Corinthians, mas em seu time nos Estados Unidos. Eu também tenho muitos projetos aí para esse ano, para os próximos também. Eu estou com um clube nos Estados Unidos, em Fort Lauderdale.
E criei essa expectativa de realmente poder voltar a jogar esse ano. Vamos ver se o time for para os playoffs na nossa liga, talvez eu me anime mais aí a voltar a jogar algumas partidas. Aqui não? Cara, aqui o nível já fica mais alto, tem que treinar muito mais e ficar em forma, porque ninguém joga com nome, né? Essa semana é mesmo decisiva para o Corinthians, que define ou não a permanência na Libertadores da América. Quarta-feira tem o Once Caldas em Itaquera. Mesmo tendo que passar pelo adversário colombiano para ingressar na fase de grupos, Ronaldo já tem o favorito para essa conquista. Na minha opinião, o Corinthians vai ser favorito sempre. É muito bom rever os amigos, o Christian de volta, o Elias aí, um elenco muito bom. Mas eu acho que o Corinthians conta com seu principal jogador, que é a torcida, e todo início de ano ela vai se manifestar. E é o diferencial que nenhum outro time tem. De camisa 9, Ronaldo entende e sabe muito bem a importância da permanência do atacante guerreiro para a disputa da Libertadores. Eu tenho certeza que o Corinthians vai encontrar uma solução de renovar com o Guerreiro. Eu acho que as duas partes têm interesse e o Guerreiro é do Corinthians, ele demonstrou muita vontade de permanecer. Eu acho que o Corinthians não vai ter nenhuma dificuldade de renovar. No próximo dia 7 de fevereiro, sábado, os sócios do Corinthians irão definir o futuro presidente do Timão. E Ronaldo já sabe quem vai apoiar: a chapa da situação, encabeçada por Roberto de Andrade. Mas, logicamente que apoio ele, porque é a chapa que eu me identifico, é a chapa que vai dar continuidade a esse trabalho que a gente iniciou, e eu tenho certeza que o Roberto vai sair vencedor, porque tem o melhor projeto. Nossa, são tantas coisas para falar aí desse VT, né? Primeiro que ele precisa emagrecer, porque ele precisa emagrecer para jogar até ele no campinho ali junto com o Silvestre. Mas vai ser um joguinho de marketing, de cena do Ronaldo, né? Só para valorizar o time que ele comprou. Mas de todo modo ele precisa emagrecer, né? Para jogar lá ou acolá, né? E que mais? A opinião dele sobre o jogo aí da pré-Libertadores, tem bastante coisa, ele falou nessa academia. Então, esse jogo do Corinthians com o Once Caldas é o seguinte: o Once Caldas foi campeão, Anitta, meus amigos e amigas, em 2004 da Libertadores, passando pelo São Paulo, pelo Santos e ganhando do Boca na final, mas era um azarão, um time que jogava na retranca, espetava um contra-ataque, deu certo, surpreendeu, levantou a taça Libertadores da América em 2004, 10 anos atrás. Agora trata-se de um time reformulado, chegaram 10 novos jogadores, o Flávio Torres, que é o técnico, que já foi técnico do Tolima, se eu não me engano, em 2007, está montando o time ainda, que perdeu na estreia do Campeonato Colombiano, e é uma equipe que promete ser mais ofensiva. Duvido que o seja amanhã em Itaquera. Acho que eles vão jogar por uma bola, por duas bolas, mas eles têm uma vocação um pouco mais ofensiva do que aquele Once Caldas campeão há uma década. Bom, e eles estão super morrendo de medo do Guerreiro, né? O Guerreiro, que é o nome mais forte aí do Corinthians. E o Tite justamente comentou o que o Ronaldo comentou sobre a torcida, né? Que tem que estar do lado mesmo, e lá no Itaquerão vai fazer um caldeirão. E a gente tem que falar, gente, do Lodeiro, né? Para vocês aí em casa, ele provavelmente já está mais do que acertado para ir para o Boca Juniors mesmo, por 2,8 milhões de dólares, cerca de 7,5 milhões de reais. Segundo o diretor de futebol do Corinthians, o Ronaldo Ximenes, o Lodeiro nem vai treinar mais pelo clube, tá? Aqui pelo Corinthians. E daí, entre a compra dele do Botafogo e a venda agora para o Boca Juniors, o Corinthians deve lucrar cerca de 3 milhões de reais. Já é uma boa grana aí para essa questão do Guerreiro, né, o Silvestre? Sem dúvida. E o Lodeiro não deu certo no Corinthians, apesar do Tite ter treinado com ele toda a pré-temporada na condição de titular, jogou os amistosos, iria jogar também na estreia do Campeonato Paulista, mas o Jadson acabou entrando, foi escalado no ônibus, como todo mundo já sabe. E se o Jadson jogar o que jogou contra o Marília, o Corinthians fica bem servido nessa posição, o corredor pelo lado do campo, no meio ali. O Jadson participou bastante do jogo, deu assistência, quase fez gol, chutou na meta adversária. O problema do Jadson é que ele não é um jogador regular. Esses 3 milhões que eu falei é para ajudar para pagar o Guerreiro mesmo, tá? Para o Guerreiro ficar. Um pouquinho, né? Um pouquinho. 10%, né? Do que o Guerreiro quer. Ele quer 7, né? Não, o contrato todo do Guerreiro por 3 anos seriam 30 milhões.
com luvas, com salário, com premiação, aquela coisa toda. Tá bom, né? Ele merece. Bom, o Once Caldas, adversário do Corinthians, já está aqui no Brasil e treinou ontem no CT do Palmeiras. A equipe comandada pelo técnico Flávio Torres trabalhou por cerca de 1h30 na academia de futebol e o Adriano Dolfi acompanhou as atividades dos colombianos e conta tudinho pra gente. Vamos ver. Treino, reunião e conversa no campo do arquirrival do Timão. Assim foi o primeiro dia de trabalho do Once Caldas em solo brasileiro visando o duelo de quarta-feira com o Corinthians. E nas entrevistas, todos foram unânimes ao citar o grande nome do time rival. Bueno, indudablemente que el referente, que es el peruano, en la parte de adelante se ha convertido en un jugador de mucho peligro, tiene buena técnica, tiene cabezazo. Más que todo un Pablo Guerrero, que sabemos que un fenómeno, un monstruo, como se dice, un crack. No hemos enfrentado mucho a Paolo, pero sabemos lo referente que es para Corinthians y lo goleador. Um time que tem histórico de complicar equipes paulistas no torneio, como o Santos e o São Paulo. Daquela época, quem diria, restou o folclórico goleiro Henao, que chegou a jogar na Vila Belmiro. Num passado menos distante, uma recordação ruim para o corintiano. O lateral Marlon Piedrahita esteve no Tolima em 2011 e no confronto que eliminou o Timão da Libertadores daquele ano. Os colombianos estrearam com derrota na temporada. 2-0 jogando em casa, derrota para o Independiente de Medellín. 10 reforços foram contratados e o time vem sem 3 jogadores que estão no departamento médico. Jogando na Arena Corinthians, todo o favoritismo é colocado para o rival. Lógicamente, Corinthians es el equipo favorito, ¿no? No cabe duda que es un equipo grande del fútbol brasileño, que tiene su historia. Es un equipo grande, es un equipo que ha jugado varias veces la Libertadores, entonces todo el mundo lo tendrá como favorito. Os colombianos esbanjaram simpatia. O atacante Arango, fã da salsa, até arriscou uns passos de samba. Se for às redes, quem sabe ele deixa no ar que esta possa ser a comemoração de um gol. Vai dançando, vovó vai sambando, porque vai água abaixo. Anitta, futebol é descontração. A Alemanha foi campeã do mundo brincando, treinando seriamente, mas também se divertindo, curtindo o Brasil, curtindo o país, a população ao redor. Também não precisa ficar bitolado no negócio, que aí chega na hora do vamos ver, né? Já viu. Não funciona, né? Tem que ser mais relaxado, né, Silvestre? Então tá bom, mas não tem chance, né? Deixa ele ficar sambando. Tentou se controlar e você me dá uma dessa no final, né? Tá bom. Tá tudo certo. Então tá, gente, boa sorte, né, pra ele lá. Deixa ele ficar lá sambando lá na quebrada dele. Bom, gente, o programa de hoje fica por aqui. Mais notícias às 6 horas da tarde no Gazeta Esportiva, não é verdade? Qual é a música que você separou pra hoje? É Madonna. Ó. É a música que vazou do novo disco dela. Tchau, gente. Nossa, que fofoca. Tem que sair pela câmera 2. Por aqui ou por ali? Por aqui, mas eu vou dançar ainda. Aí eu não. Tchau. Hoje, 12:30, aprenda uma maquiagem para a volta às aulas no Você Bonita. Assista agora, Revista da Cidade.